Então agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, item 13, ainda naquele tópico da beneficência, né? Só que agora é uma mensagem do Espírito Caritas, psicografada em Leão em 1861, né? Onde ele diz assim: chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado, grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Então vejam bem, uma coisa interessante aqui, logo nesse início, é que ela despersonaliza toda a história, né? Ela diz assim: chamo-me caridade, ou seja, ela se coloca não como uma pessoa que está fazendo a caridade, mas como a própria caridade atuando, né? Isso é bem interessante, porque nós estamos justamente no capítulo não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ou seja, despersonalização, esquecimento do ego. Então ela não está se colocando como alguém que é caridoso, ela está se colocando como a própria caridade atuando, né? Ao mesmo tempo também, vocês vejam que, como é um espírito, né, um espírito desencarnado, que psicografou essa mensagem em Leão em 1861, ela está dizendo que ela se aproxima das mães que estão ali, numa situação de pobreza, que estão passando fome, que não estão conseguindo amamentar direito seus filhos, porque estão elas próprias, as mães, desnutridas, né? E que elas sentem a presença delas, se encorajam um pouco, mas ainda continua o problema, que é a carência material de alimento, né? Ela não pode dar alimento, ela é um espírito desencarnado, né? Ela pode até transmitir bons fluidos, né? Uma energia de entusiasmo, de coragem, né? Mas não pode saciar a fome delas. E aí ela continua dizendo assim: alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria. Não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Então aqui ela está chamando a atenção para o fato de que os corações caridosos, eles devem ter um olhar bem perspicaz para descobrir e identificar onde há necessidade de amparo, né, de ajuda. Porque aqui mesmo ela está falando, olha, ela está citando o exemplo de velhos, né, de idosos que estão envergonhados da sua miséria, mas que jamais mendigaram e que não têm coragem, não vão mendigar, né, não estão acostumados a isso, não estão habituados a isso, mas estão precisando desse zelo, desse cuidado e dessa ajuda, né? Só que ela fala aqui então que o coração caridoso, ele precisa ter esse olhar, né, esse olhar que também encontra, que também vai ao encontro, né, daqueles que não... E normalmente esses são os maiores necessitados, né? Porque às vezes muitas pessoas hoje se especializam em pedir, né? Tem até uma carinha já, uma fisionomia, um tom de voz já para nos, de uma certa forma, manipular emocionalmente, né? Agora, aqueles verdadeiros necessitados que estão lá sofrendo, quietos, né? E que não estão usando de nenhum ardil para conseguir as coisas, esses são aqueles que os corações caridosos deveriam procurar, assim, com bastante afinco, né, para dar a ajuda de que eles precisam. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo:
Lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Então, mais uma vez aqui, ela aborda o tema de uma forma despersonalizada, né? Assim, dizendo que ela está se colocando ali como se fosse a própria caridade, ou seja, esse próprio sentimento de compaixão, que penetra os corações e os impulsiona a ajudar, né? E ela coloca uma coisa bem interessante. Não existe um livro de receitas prontas, né, para você dizer, olha, faça isso, 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 vá em tal e tal lugar, ajude tal e tal pessoa, né? Isso é um princípio que, se tiver incorporado e assimilado, a própria pessoa vai saber o que fazer no momento certo e no lugar certo, né? É bem interessante isso, porque os verdadeiros ensinamentos espirituais, eles não são um conjunto de regras prontas. Por quê? Porque a vida ela é muito mutável, né? Ela é muito diversificada. Não dá para você dizer, olha, aplique sempre essa regra, né? Mas dá para ter um princípio. Então, o princípio é o quê? Diminuir o sofrimento. Então, onde eu chegar, né? E onde eu puder diminuir o sofrimento, ou até, se possível, extingui-lo, né? Dissolvê-lo, esse é o princípio que deve orientar minhas ações. Agora, que ação eu vou tomar vai depender das circunstâncias, vai depender do contexto, né? Porque às vezes pode requerer um gesto de carinho, um abraço, às vezes pode requerer uma atitude mais firme, mas a ideia é diminuir o sofrimento, o princípio está claro, né? E ela conclui dizendo, mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável, né? Vocês notem que nós já estamos nesse tema, nesse tópico, já tem, se eu não me engano, 11, 12, 3 semanas, é a terceira semana, e tem mais tópicos pela frente, mais itens, né, desculpem, pela frente, que se referem a esse mesmo tópico. Por quê? O tópico é a beneficência. O que é a beneficência? A beneficência é o impulso de trazer benefício aos seres, né? Então, como o capítulo trata da superação do egoísmo, né, da libertação do ego, a beneficência ela é um bom exercício. Por quê? Porque ela faz a gente olhar para fora. A gente faz a gente sair da nossa zona de interesse pessoal para olhar um pouquinho para a necessidade dos outros, né? Aquilo que nós falamos hoje aqui na segunda parte, né? A gente abandona um pouco o desejo de querer ser feliz e passa a se alegrar com a atitude de trazer felicidade a outros. Isso é a beneficência, né? Então, por isso, Kardec separou tantos itens para falar do mesmo tópico. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem que ter muita atenção, porque Kardec não fazia nada ao acaso. Ele, além de ter muito bom senso, ele estava muito bem orientado pelos espíritos responsáveis pela codificação. Então, o próprio fato de haverem muitos itens se referindo a esse tópico significa que o tópico tem uma importância grande. Então a gente tem que saber ler essas entrelinhas também. O Evangelho é muito importante saber ler as entrelinhas, né? E ele diz aqui, por fim, segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade, né? Então essa foi a mensagem psicografada pelo Espírito Caritas em 1861, né? Então vejam, quando ela conclui aqui, né, segui-me, pois, e eu vos conduzirei ao caminho da salvação. Esse caminho da salvação a gente pode traduzir exatamente como aquilo que nós estávamos falando aqui agora há pouco, né? Como quando nós abrimos mão de querer ser felizes ou de procurar a felicidade de uma maneira pessoal, né, e nos alegramos em trazer a felicidade para o próximo, né, a gente encontra a verdadeira e genuína felicidade. Por quê? Porque pensem bem, atividade de beneficência, quando a gente realmente se envolve com ela, e beneficência não é só trazer benefícios materiais, né? Nós falamos sobre isso aqui
na semana passada, né? A beneficência também é a gente oferecer qualquer coisa que nossas habilidades possam oferecer e que tragam crescimento espiritual para as pessoas, né? Então, quando a gente se alegra com isso, nós passamos a ter essa felicidade, né? Como a gente estava conversando aqui com o Benedito, mais sustentável, né? Por quê? Porque justamente eu não estou querendo sustentá-la, eu estou me alegrando pelo simples fato de estar fazendo, né? Então, se eu quero oferecer, por exemplo, algum ensinamento, compartilhar algum ensinamento que eu compreendi, né? Eu me alegro com o simples fato de oferecer. Ah, mas as pessoas valorizaram, não valorizaram, deram atenção, não importa. Eu estou alegre do mesmo jeito, né? Por quê? Porque eu consegui conectar esse lugar, que é um lugar que já está alegre por si mesmo, por oferecer o que tem de melhor para oferecer, né? E para isso a gente não precisa ser espírito perfeito nem estar iluminado. A gente já pode oferecer daquilo que a gente tem, daquilo que a gente já adquiriu, né? Compartilhando aquilo que a gente já pode compartilhar com as pessoas.